Vamos lá, então, tá gravando, então. Isso que vai pro YouTube. É isso aí, dona Neuva. Estamos aqui, né? Tomara que apareça mais alguém aí para a gente discutir essa belíssima e importante ópera aí do Mozart, né? A Flauta Mágica. É uma ópera já de fim de vida, né? Do nosso grande compositor Mozart. Mozart vai morrer ali aproximadamente uns 15 dias após a estreia dessa ópera, né, lá em Viena. Então, isso é um fato muito curioso, né? Ele estava compondo 3 coisas ao mesmo tempo, conforme diz aí a literatura especializada. O próprio Requiem, né? A Clemência de Tito, e nós vamos discutir, né, num dos próximos encontros aí, e a Flauta Mágica, né? Então ele estava compondo três obras muito importantes aí no currículo dele, e estava já ficando doente, já estava já um pouco mal de saúde, dormia mal, comia mal, não estava vivendo muito bem, e estava completamente, né, atarefado com essas composições, né? Mas assim como todo grande artista, né, ou grande pessoa que está ali compondo coisas grandes, né, tem que se sacrificar, né? E o Mozart, ele é meio que um mártir aí da música erudita. Então, essa é uma obra importante da fase final da vida do Mozart. E como nós podemos perceber, é uma ópera, então, já da fase maçônica do Mozart, né? Mozart, ele entra na maçonaria ali no final da sua vida, e muito influenciado, claro, pela Revolução Francesa, né? E por esse movimento maçom que tomava conta ali da Europa. E os maçons tiveram uma grande influência tanto lá na independência norte-americana, como também na Revolução Francesa, né? E no iluminismo, né? Então eles estavam ali nos salões da Europa mais esclarecida, e acaba que Mozart é convidado a participar da maçonaria e aceita, e aí essa ópera, a Flauta Mágica, como podemos perceber, é um grande ritual, de iniciação, tem um tom moralizante, tem um tom de esclarecer, né, a humanidade sobre a verdade, sobre as virtudes, sobre a justiça, sobre a luta contra a vã superstição, como ele cita algumas vezes aqui no texto da ópera. Então, é uma ópera iluminista, é uma ópera do esclarecimento, é uma ópera da Revolução Francesa, é uma ópera mística, é uma ópera iniciática, é uma ópera maçônica. Né? Então, como nós vamos perceber, né, temos aí algumas figuras místicas e religiosas muito interessantes durante a ópera. Né? Nós temos, por exemplo, o Zarastro, que é esse grande mestre, guru, ou governante, ou uma mistura dos dois. Vou falar mais a fundo sobre ele aqui, sobre uma coisa que chama muita atenção dele também, assim, um protótipo, meio que do que a gente pode pensar nele figurativamente também. Nós temos o Zarastro, então, como esse ícone aí da razão e da sabedoria. Nós temos ali o culto, né, a Ísis e Osíris, esse casal aí da mitologia egípcia, né, muito ligado aí ao renascimento, à virtude, à sabedoria, à mágica, sabe, à fertilidade também, aos ciclos da vida. Temos a questão dos mouros ali, dos negros, né, permeando a obra. Temos então aí uma questão racista de fundo muito importante, né, que vai, é claro, que já vinha repercutindo em outras peças do teatro, como por exemplo Otelo,
né, de Shakespeare, né, O Mouro de Veneza, e é uma peça de Shakespeare bem, onde a gente vê bem o racismo, né, contra o Otelo, o quanto que ele é estereotipado, o quanto que ele é mal visto, né, isso é muito, muito lamentável. Assim como também Shakespeare, nós temos lá o Mercador de Veneza, né, no caso do judeu, né. Então, assim, nós temos coisas muito interessantes dessa ópera, então, que na verdade ela é, então, aí uma homenagem a uma época. Uma homenagem a uma época iluminista, a uma época maçônica, onde a luz da razão está querendo vencer a escuridão, o obscurantismo, né, das superstições, das coisas que não são, que são pretensiosamente verdades, mas não são falsidades, né? Então, esse é mais ou menos aí o editorial de hoje para nossa discussão aí da flauta mágica, tá? Perfeito. Pensando nisso, então, vamos falar então da parte dos sentimentos, das sensações, do eu sentir, né? Então, Neu, eu vou comentando então aqui os pontos que eu coloquei, e aí você pode ir complementando, pode Tá. supor, pode fazer o que você quiser, tá bom? E aí a gente vai caminhando aqui pela ópera, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que chama a atenção é então esse contexto pagão, né? Essa situação cênica pagã, né? A gente tem ali um mix, né? Uma mistura entre uma Europa pagã, né? Uma Europa que não tá, a gente não vê citação em nenhuma parte aqui sobre o cristianismo, sobre Jesus Cristo, sobre o Deus monoteísta, a gente não vê isso em nenhum momento. Então, estamos falando aqui de uma Europa muito ligada à filosofia, ao esclarecimento, ao iluminismo, né? A figura dos deuses ligados à natureza, à vida dos humanos, né? Então, nós temos esse mix aí de uma Europa pagã, filosófica, não cristã, com um cenário egípcio de templo de Osíris e de Ísis, né? Então, esse mix de culturas mostra muito bem que Mozart estava aqui se colocando também como um compositor universal, né? Como um compositor universal, né? Pretendendo ali abarcar com a sua ópera, né, coisas, um sentido um pouco mais universalista da sua ópera, tá? Da sua música, né? Isso que você falou é interessante. Uma coisa que também, Bruno, eu observei, por exemplo, em alguns momentos, no momento assim, eu não sei se eu estiver antecipando alguma coisa, você me fale, porque, Tá bom. assim, na hora que você vai vendo o decorrer da ópera, aí você vê essa questão das pessoas sendo provadas, né, o tamino sendo provado, essas provas, elas são muito comuns, você falou de iniciação, aí você lembra da maçonaria, mas por outro lado, eu acho que isso aí também remete um pouco ao hinduísmo, aí mostra um pouco dessa questão da universalidade que você falou, que ele tenta mostrar, né, essa Europa com esse misto de muitas coisas. Por que que eu falo do hinduísmo? Porque no hinduísmo tem essa questão da jornada, da conquista, né? De buscar aquela questão do crescimento, é, Então, e ao longo parece que a gente vê um pouco disso, né? aquela coisa do Arjuna, né, do Bhagavad Gita, né, do caminho do meio, né, do Dharma. Exato, do propósito, né, da busca e sempre essa dualidade do bem, do mal, e você buscando esse caminhar nessa jornada, né? Sim, sim. Então a gente tá permeado por isso daí, a ópera, né? Essa Uhum, coisa pagã da Europa, né? Não cristã, o cenário mais uhum, egípcio, mas sempre nessa uhum, pegada aí oriental, né? Essa mistura do oriental com o ocidental, né? O que dá perfeito, então o todo do mundo, né? O oriental e o ocidental dá o todo do mundo, né? Então a gente perfeito. tem a figura do Zarastro,
a figura da Rainha da Noite, a figura do Mouro, a figura do Príncipe, a figura do Papageno, que é alguém ali do povão, né? Então, assim, nós temos figuras que permeiam todo ali, mais ou menos, todo o mundo conhecido, né? Tenta abarcar camadas desse mundo aí, desse todo, né? As três damas, né, que eram companhias da Rainha da Noite, né? Sim, também tem essas aí também, assim, meio que sacerdotisas, né, da Rainha da Noite, né? Exato. Então, isso é interessante. Além desse contexto, a gente sente muito a música aqui, então, com esse tom moralizante, né? Então, a música sendo usada realmente como um instrumento de educação, né? Como instrumento moralizante ali dos personagens, né? Como acontece, por exemplo, com o Papageno, quando ele é punido ali com um cadeado na boca, quando ele mente, né? Sobre ter matado as cobras que ameaçavam o Tamino, né? Então, a gente sente ali claramente que a música, o não falar, né? A punição pela boca é uma coisa muito importante que permeia toda essa ópera, né? Inclusive que a primeira prova lá do Tamino é lá exatamente o silêncio, né? Então, É verdade. uma ópera que coloca no seu bojo o silêncio é muito desafiador, né? É muito genial. É verdade. Como uma ópera pode pegar e tentar trabalhar o silêncio, né? Então, como que vai trabalhar o silêncio e que isso não fique claro, que isso não fique atrapalhe a coerência da ópera, tendo o Papageno falando o tempo todo, né? Então, o Papageno tem que falar que o outro está em silêncio, para a gente perceber o silêncio daquele que tá ali, né, sendo desafiado, né? Então, E quando você. como Sim. Desculpa, vai, continua, que Pode eu vou falar, só pode falar, fazer. pode falar, pode Não, é falar. porque quando você fala do Papageno, né, e fala dessa questão do silêncio, e ao mesmo tempo uma ópera, é música, como ele consegue enaltecer em algum momento o silêncio, como você falou, dentro da ópera. Por outro lado, não que Mozart seja o meu, assim, compositor predileto, mas o que eu acho mais, eu achei incrível a genialidade dele conseguir fazer essa ópera com figuras como o Papageno, que é um pássaro, né? E que eu acho que para crianças também é super interessante. A criança consegue ver isso aqui, essa ópera, e achar divertido, né? Porque tem a figura do Papageno, que aí eu acho que você vai abordar algumas outras questões mais profundas sobre ele, mas eu digo assim, e traz essa questão também de que uma criança pode assistir essa ópera e se divertir como um conto, né? Um conto de fadas, um conto de herói, alguma coisa assim. Sim, sim, ele é um coadjuvante lúdico, né, da peça, né? Ele faz a gente realmente, porque é uma ópera muito séria. É uma Incrível. ópera que ela é doutrinária, ela quer doutrinar as pessoas ali a respeito da Uhum, virtude, etc, né? Então, quando o Papageno ele entra, ele é um frescor ali cômico, né? Um frescor lúdico em toda essa uhum, seriedade que tem na ópera, né? Porque é uma ópera muito séria e da maturidade do Mozart, né? Ele já estava casado há alguns bons anos e então ele já estava numa vida um pouco mais estável enquanto homem, né? Mais sim, maduro entendi. dos seus sentimentos, da sua razão, então já estava buscando outras conexões com o mundo, né? Conexões mais espirituais, do conhecimento, né? Religiosas, né? Então, irracionais, né? A maturidade, né? Já estava no momento da vida mais menos refém dos prazeres, vamos dizer assim. Né? Entendi, com Vamos lá. certeza. E aí, outra coisa interessante é a força da imagem, né? A gente tem um momento ali que o Tamino ele se apaixona pela imagem, por um retrato da Pamina, né? E aí a gente tem É verdade. uma linda área
do Tamino, né? Falando desse amor que ele sente apenas ali pela imagem, né? Então, o Mozart, ao mesmo tempo que ele traz para a gente, por meio da música, o quanto que a visão também é importante, né? Então, ele, ao mesmo tempo, ele estimula também a questão da imagem, né? Do privilégio da visão, né? Escutar a música é um privilégio para quem pode escutar, né? E assim como poder ter a sua visão e se apaixonar por coisas que você vê também é um privilégio, né? Então é muito interessante essa força da imagem aliada à força da audição, da música, né? Muito, muito forte. Uma coisa interessante é que essa ópera, praticamente todas as músicas são perfeitas, né? Isso é uma coisa que me impressionou. Linda, é verdade. Como pode uma ópera ter todos os momentos em que tem algo sendo cantado, é lindo. É lindo. verdade. É verdade. Ela é uma ópera séria, é uma ópera doutrinária, né, educativa, mas ela é uma ópera belíssima. Belíssima. Muito bonita. Né? Ela é famosa, ela não é a ópera mais vista do Mozart, até pela chatice da temática, mas o Dom Juan o Dom Giovanni, né, o mais famoso aí das óperas do Mozart. Mas é interessante notar como, para mim, essa ópera da Flauta Mágica é a mais bela ópera do Mozart, sabe? Então, Eu achei fantástica, muito bonita. Porque uma coisa, Bruno, como é que ele conseguiu passar tanta informação e mesmo assim, você está falando que é uma ópera que ela é profunda, mas ele conseguiu fazer isso de uma maneira leve, que eu acho que é uma coisa muito difícil. Você passar tanta coisa de uma maneira, não é leve, mas assim, leve no sentido de ser palatável, sabe? Dá para você ir absorvendo aos poucos e sem ter aquela overdose, sabe? De falar, meu Deus. E ainda não era chata, não é uma ópera chata, é uma ópera agradável de se ver, pela beleza das músicas, né, pela beleza do cenário nem tanto, mas das vestes, das roupas também, né? Eu achei as roupas bonitas, as vozes, a voz do Papageno, a voz da Pamina, a voz da Rainha da Noite, vozes belíssimas, né? Exatamente. Então, assim, a Rainha da Noite, esse é o meu próximo tópico aqui, né? Da primeira aparição Sim. dela, a primeira área dela, de uma técnica vocal assim absurda, né? É muito famosa aquela área, né? Aquela área, né? Em que ela pede para a filha, né, assassinar o Zarastro. É uma área famosíssima, acho que é a área das mais famosas aí da ópera. Mas essa primeira área dessa ópera aqui, ela é fantástica também. E as pessoas cantam muito, mas não sabem nem de onde é, né? Assim, é aquele sabem. pedacinho. E Exato. é daqui, muito legal. É belíssimo. Então, quando ela entra, então, em cena Rainha da Noite, sempre você pode esperar ali uma área espetacular, espetacular. Todos os momentos que ela entra são momentos, assim, esplendorosos da ópera, né? Que vale a pena a gente parar para escutar, realmente, né? Vamos Bruno, lá, outra coisa. quando você vai falar mais sobre a Rainha da Noite, em algum momento? Olha, deixa eu ver aqui. Eu vou falar de maneira mais secundária, tá? Aí, no caso, eu posso comentar alguma coisa? Porque, por exemplo, aqui nessa área que você fala, que é realmente uma área belíssima, em que ela conversa com a Pamina, que é a filha dela, e parece que ela quer que a filha dela, de alguma forma, elimine o Sarastro, né? E aí ela fala, filha, nunca mais eu te chamarei se você não fizer o que eu quero. E ela aqui nesse momento, essa área, ela faz uma imposição e ela é uma pessoa assim
muito forte e categórica com a filha, né? Eu achei interessante que, no outro momento em que tem uma área dela conversando com o Tamino, e ela quer sugerir ao Tamino que ele faça alguma conversa com a filha dela, né? Ela quer convencer ele a resgatar a filha. Nesse momento, a Rainha da Noite se torna tão doce a maneira dela se colocar na área. Aí eu fiquei achando interessante a diferença dela na relação com o Tamino e a diferença dela em relação com a filha. Com a filha ela é mais austera, né? Super austera, e com ele, como ela está querendo de alguma forma A ajuda conquistar dele. a ajuda dele, ela age de uma maneira bem mais leve. E a Rainha da Noite, ela tem uma simbologia aí também, não tem, Bruno? Com certeza, com certeza. Uhum, Ela representa exatamente esse mundo a ser superado, né? uhum, Esse mundo do obscurantismo, esse mundo uhum, do, do o mundo do obscurantismo, o mundo da superstição, o mundo da, das trevas, do conhecimento, do uhum. engano, da falsa verdade, da pretensão de salvação por E o meios. interessante é que ele coloca ela com a roupa escura, né? Sim, Preta, né? e a noite, né? A rainha da noite. Da noite, justamente, né? Para fazer essa. Enquanto que o Zarastro é o sol, né? E Ele é está com a representado. roupa clara, né? Branca, Isso, nessa claro. representação. Exatamente. Então, essa coisa do bem, do mal, do claro, do escuro, da razão Uhum, e da falsidade, da verdade, da mentira, né? O yin e o uhum, yang, né? O chão, o piso de toda loja maçônica é sempre no preto e no branco, quadriculado, né? uhum, Então, essa coisa, então, essa disputa entre a verdade e a falsidade, entre o bem e o mal, né? Entre razão e emoção, espírito e corpo, né? É mais ou menos uhum. esse xadrez aí que a ópera tá inserida. Né? Perfeito. Pois é, vamos lá. Aí aqui, deixa eu só apagar um negócio. Pronto. Vamos lá. Continuando. Vamos lá. Uma coisa genial também é o dueto Hum, do Tamino e do Papageno com a boca fechada, né? Os dois apenas fazendo, né, os sons, né, ali com a boca fechada, né? Então é genial também, genial. Ou seja, o Mozart trabalha o silêncio, trabalha a boca fechada, né? Ou seja, ele está realmente, ele está numa maturidade tão grande da música dele que ele pode, com a genialidade dele, se permitir esse tipo de risco musical. Ele pode. Né? hum. Então, um simples ronronar, uma simples cantarolar já é bonito dentro da composição. Né? Então, isso é algo que a gente sente durante a ópera. Né? Mais para frente, nós temos, é claro, a área da Rainha da Noite, aquela grande área famosíssima, né? E aí nós temos então o oferecimento do punhal para a filha matar o Zarastro, né? Esse momento aqui me lembra algumas coisas que eu vi por aí em arte. Deixa eu até pegar aqui no meu livro. Me lembra bastante uma obra que é a Judite com a cabeça de Holofernes, que eu vi lá em Viena. Quer ver? Deixa eu até abrir aqui. Compartilhar a tela. Estou aqui no meu livro aqui de crítica de arte dos museus. Você consegue enxergar bem aí? Eu consigo, assim, não dá, não até que eu consegui, deu para ampliar aqui. Os museus, né? Uhum. Isso. Quando eu fui em Viena em 2018,
Tem uma obra famosa que é essa daqui, ó. Judite com a cabeça de Holofernes. Isso, do Lucas Cranach, né? Então, é interessante, né? Essa temática, né, de uma mulher ter que assassinar um homem, né? A Judite era uma moça que ela... Holofernes era um cara que assediava a família dela, né? E aí um belo dia ela resolve ir lá fazer justiça com as próprias mãos e arranca a cabeça do Holofernes, né? E traz ali, mostra para sua família, né? É uma obra super retratada aí por vários artistas, é um tema muito clássico, né? O Olha. assassinato da Judite pelo Holofernes, né? Uhum. Vou até pesquisar aqui para te dar a história mais, para dar a história mais precisa. Caravaggio já pintou sobre isso, né? Então, assim, é uma narrativa bíblica, então, tá? Que Verdade. narra a história de Judite, uma mulher judia que, usando a sua astúcia e a fé em Deus, decapita o general assírio Holofernes para salvar Betúlia e o seu povo, né? É um dos temas mais Uhum. retratados na arte, né? Então está lá no livro de Judite, tá? Uhum. Legal. Mas é sobre isso aí a história então da Judite, então um tema bíblico, e aí cada pintor foi retratando da sua forma, né? Mas lembra muito bem essa coisa da mulher ter que matar ali um certo inimigo, né? Matar um homem poderoso, né? Isso é interessante. Outra obra que me lembrou também, uma obra famosa, já da Revolução Francesa, né? Vou pegar aqui de volta, aqui, vou para o menu aqui. É A Morte de Marat, do Jacques-Louis David. É uma obra que eu vi tanto o original dela no Museu de Belas Artes de Bruxelas, em 2024, como eu já tinha visto também a sua cópia no Museu do Louvre, em 2017. Então, aqui no Museu de Belas Artes da Bélgica, tá aqui, ó, Hum. A Morte de Marat. Uhum. Olha. Né? É uma obra, então, de Jacques-Louis David. A Marat, então, ele era o amigo do povo, ele era um cara que, por meio da sua pena, por meio da sua caneta, ele foi muito importante para a Revolução Francesa. Ele era um homem do povo, ele era um jornalista, ele tinha um diário, um jornalzinho, um panfletinho que ele soltava nas ruas, né, exaltando o quanto era importante a Revolução, né? E no momento do terror da Revolução Francesa, na época da guilhotina, ele era um dos caras que pedia mais a cabeça dos traidores da Revolução, né? E uma certa vez, então, foi uma moça foi contratada para ser a assassina do Marat. Então, aqui é exatamente a morte do Hum. Marat. Ele tinha uma doença muito séria, e então ele tinha que ficar nessa banheira aqui, numa salmoura, durante grande parte do dia, né? E aqui falaram que tinha uma moça lá, ó, Marat, tem uma moça aí, amiga de não sei quem, querendo falar com você. Pode subir? Pode subir. Quando ela sobe, ela desfere alguns golpes de faca. A faca tá até aqui no chão, aqui no cantinho aqui, ó. A faca tá Hum. aqui e aqui tá aqui a marca da faca aqui, o sangue escorrendo, matando o Marat, né? E aí o Jacques-Louis David então eterniza a morte do Marat, né? E aqui coloca aqui nesse pequeno, né, nesse tamborete aqui, nessa mesinha aqui, o Jacques-Louis Uhum. David então coloca aqui a Marat David, né? Assim, né? Hum. Então, assim, só para lembrar bem, né, essa coisa de uma mulher, né, sendo levada a matar alguém poderoso, alguém que está ali criando um certo incômodo, né, na vida dela ou na vida das pessoas que ela quer bem e tal, né? Então, esses temas se conversam bastante. Quando eu vi essa obra pela primeira vez, a cópia dela foi no Museu do Louvre, em 2017.
Quer ver? Tá aqui, ó. Tem uma cópia lá. Olha que legal. Lá no Museu do Louvre, né? 1700. Uhum. Isso. Então tá bom, então. Eram essas duas obras que eu queria mostrar. 1793. Isso. Então tá. Obrigada. Voltando aqui pro papo. Então é isso, essa coisa do punhal para matar o Zarastro que a Rainha da Noite oferece ali, então conversa bastante aqui com essas duas obras, né? A Judite e A Morte do Mahat. Outra coisa legal também é o Papageno no meio ali da cova, com os leões, né? Antes de começar ali a jornada do Tamino e dele, o Papageno ele se vê ali cercado por leões, né? E a flauta que ajuda, né, o Papageno, né? E lembra bastante uma outra obra, vou até mostrar de novo no livro aqui, que eu vi lá em Washington. Deixa eu pegar aqui. Que é o... É nesses momentos do Clube do Livro que a gente ultrapassa a ópera, que a gente ultrapassa o livro, sabe? Então, por esses momentos que a gente trabalha, sabe? Aqui, ó, no museu, na National Gallery de... Washington, D.C. Isso, lá em Washington. A Galeria Nacional de Arte de Washington, né, nos Estados Unidos. Em 2018, estive lá. E aí tem uma obra maravilhosa do Rubens, né? Daniel na Cova dos Leões, né? E o Rubens, que é um dos maiores pintores do barroco, né? Pintou, então, essa preciosidade aqui, né? Uma obra muito barroca. O Daniel, ele relata isso no próprio livro, né? No livro de Daniel, no Antigo Testamento, né? Que ele foi jogado lá na Cova dos Leões por um rei lá, porque ele estava rezando a Deus e não estava rezando para o próprio rei. E aí o rei joga ele na Cova dos Leões e quando anoitece, Deus manda um anjo que vai fechar a boca dos leões, né? E ele fica salvo. E depois esse mesmo rei joga os acusadores de Daniel na cova e todos morrem, né? Devorados pelos leões, né? Então, esse momento aqui do Papageno com os leões me lembrou bastante Daniel na Cova dos Leões, e a salvação lá foi por Cristo, foi por Deus, né, da Bíblia, e aqui nós tivemos a salvação por um instrumento mágico que foi a flauta mágica, né? Então já mostrando aí essa coisa mais pagã, mística e menos monoteísta, menos cristã do que a gente tem na Europa naquela época, né? Então isso era interessante de ser falado. Saindo aqui das pinturas, então é isso. É interessante falar sobre isso, então. Daniel com os Leões, Rubens em Washington. Outra coisa interessante também, que a gente pode sentir que na obra, esteticamente, que é interessante, é a maneira ex machina com que os três meninos aparecem ao longo da ópera, né? Aqueles três meninos, eles aparecem sempre ali, né? Eles aparecem como de maneira ex machina para falar sobre o quê? Sobre moral, para falar sobre virtudes, para falar sobre... Eles são enviados do Zarastro, né, para lembrar, né, o quanto que as pessoas devem manter-se ali no caminho da retidão, da virtude, da paciência, da sabedoria, né? Então, interessante como são enviadas crianças para fazerem esse papel, né? E porque, é claro, o Zarastro tem ali no seu templo homens mais idosos, mais experientes, né, para falar sobre isso. Só que esses homens mais experientes, mais sábios, eles não têm aquilo que aquelas crianças têm, que é o quê? Pureza, né? Então, defender a virtude, como Mozart está defendendo aqui na ópera, é defender o quê? Um retorno à pureza,
Um retorno a um estado de inocência de coração que um homem impuro já não tem, que vai ter que trabalhar por meio de uma iniciação para ser purificado daqui, né? Então, por isso que o caminho é do fogo, é do silêncio e é da água. E da água. Então, ele tem que manter o silêncio, regular as suas palavras, ele tem que ser disciplinado para passar pelo fogo, obediente, e ele também tem que se purificar espiritualmente, emocionalmente, passando pela água, né? Então, os meninos são muito interessantes, essas figuras estéticas que aparecem durante a ópera, para lembrar a gente do quanto que a virtude, o bom coração, um coração puro é importante. Interessante. Parece-me, Bruno, também que a Pamina, ela demonstra muita pureza na maneira dela agir, de falar, ela, assim, né, na ópera ela parece não ter maldade, né? Isso. E aí ela tá sempre, é como se ela estivesse nesse contraponto. Ela mostra essa virtude, né, de pureza, né? O Tamino já ele mostra mais o lado, acho que de razão, né? Talvez, que Sim, ele está sim. em busca ali daquelas das questões, né? Para se purificar, para buscar se tornar uma pessoa melhor e passar pela iniciação, né? Uhum. Isso, então assim, a gente tem essa dualidade aí dos dois, né? E eu concordo com você, a Pamina parece ser uma jovem bem pura, né, de coração, né? Bem. Exato, eles tentam passar essa imagem, né? E conseguem, de fato, né? Uhum, O Mozart consegue fazer isso. uhum, exatamente. Agora, Bruno, eu não sei se eu achei, por exemplo, o Papageno, Uhum. é, eu não sei se a gente tá, você está ainda nessa análise e ao mesmo tempo falando mais da parte visual também, né? Sim, A gente pode. Deixa eu só então Entendi. falar. O meu último É, ponto, melhor assim, você continuar. o meu último ponto, eu não tenho mais nenhum ponto sobre a coisa do sentir e das Aham, sensações, da estética. sim, Depois a gente vai entrar já nas ideias e nos conceitos, né, na história e tudo. certo. Interessante notar o dueto entre o Papageno e a Papagena no final da ópera, né? É um dueto muito Sim, bonito, né? Muito emocionante e bonitinho. Realmente, o quanto que o Mozart alegre. é É. alegre, o quanto que o Mozart ele é capaz de criar realmente hits, né? Hits musicais, né? Criar músicas, canções dentro dessa ópera que poderiam ser claramente assim músicas a serem passadas por aí, ó, difundidas em rádio, em TV, né? Tanto é que muitas das Verdade. aberturas eu já comentei, né, com vocês, que as aberturas das óperas do Mozart foram usadas assim a dar com pau em Hollywood, né? Em Hollywood, então eles usaram várias aberturas do Mozart, né? Como em Esqueceram de Mim, em desenhos Hum, animados né, da Disney e tal, né? Então, assim, interessante como o Mozart, ele é um cara que coloca a música num patamar popular e, ao mesmo tempo, rigoroso na sua técnica, né? Ele não é só apenas um barroco, como a gente viu antes, com o Handel, como outros caras, no sentido de ficar ali apenas trabalhando técnicas vocais, técnicas de composição muito específicas, para mostrar um certo uhum, virtuosismo técnico, né? Ele não, ele uhum. usa a técnica e o seu virtuosismo para fazer coisas simples. Isso que é o genial. Isso que é o genial. Genial. O Goethe, ele fala uma frase maravilhosa, que é o seguinte, ó, tratar o que é complexo com Hum, simplicidade é como contemplar o impossível, né? hum, Então, assim, você tratar o que é complexo de maneira simples é como contemplar o impossível. Isso é o que um gênio faz.
Uhum. Trabalha o complexo com muita simplicidade. Tem composições aqui, a primeira entrada do Papageno, por exemplo, quando ele fica. Quando ele faz refrões apenas com sílabas, né? Então, assim, aquilo ali é coisa de gênio. E a Repetir o Papagena vai e papapá. reproduz, Isso, né? Ele reproduz, ele canta e ela reproduz os mesmos sons isso, na voz isso, soprano, né? Ficou isso, fantástico aquilo. E é incrível como aquilo é moderno, como é pop, como você falou, porque foi isso. feito quando? Em 1793, mais ou menos, É, né? a primeira apresentação é em 91, né? Gente do céu! E hoje, né, é tão atual, é muito bonito. E Muito também é uma outra área, né, um outro dueto que as pessoas brincam muito, cantam e às vezes não sabem de onde vem, né, Bruno? isso, exatamente. O Papageno e Papagena. Né? E a Papagena, fazendo aqueles papapás, né? Muito legal. Isso, exatamente. Então era isso que eu tinha para falar assim sobre estética, sobre sentidos. Então vamos entrando então na parte de pensamentos, então ideias. E aí você pode, eu vou comentando aqui, e você vai colocando a partir do que eu for falando, tá? E aí Se se eu você tiver quiser, alguma coisa aqui. isso. Aí desse mesmo Uhum. modelo que a gente fez agora, então, tá? Então vamos Certo. lá, outra coisa interessante, vamos lá, então já entrando no pensei, então, que é o momento das ideias, dos Uhum. conceitos, da histórica também, parte histórica também. Interessante notar que a peça começa então num clima sombrio, de quase morte, Uhum. de perigo, e termina ao final com muita luz, com conhecimento, com iluminação, né, no palco, É né? Então, verdade. já mostrando essa oposição que vai estar ali aparecendo durante toda a ópera, né? Então, entre o obscurantismo e a razão que ilumina tudo, né? Outra coisa interessante a notar Bem legal. Hum. é a flauta, né? A flauta mágica, né? Ela é a força da música, né? A flauta, quando ela é entregue ali pela Rainha da Noite, por meio das suas sacerdotisas, suas enviadas, Uhum. a flauta, aquele instrumento místico, esotérico, né? É a força da música. E é a força da música para converter dor em alegria, para converter ódio em amor e para trazer Uhum. calma e paz aos homens, né? Então, em vários Top. momentos, essa flauta é usada para se livrarem de animais, de feras que aparecem, É verdade. para se livrarem do fogo, para se livrarem da água, né? Então, a flauta, então, ela entra aí como esse elemento místico, né? Para salvar e para converter muita coisa, né? Mais à frente, na parte da lição, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, desdobrar mais isso, mas nesse momento que eu queria falar era sobre esse símbolo místico que ela representa. Né? Pode É falar. verdade, é engraçado. Não, eu achei interessante assim, porque nas outras óperas que a gente viu, se fazia muita referência, né, aos deuses gregos, né, e egípcios também, né, eu acho. E nesse caso aqui, ele também faz referência um pouco a Ísis, a Osíris, mas são deuses que também estariam protegendo, seriam deuses, né, de sabedoria, não sei o quê, mas ao mesmo tempo tem a flauta. Então, quer dizer, seria uma dupla proteção, né? Porque a flauta tem essa imagem, essa figura que você falou, ela protegia eles de alguma maneira nas situações mais inusitadas, né? E que ele mostrava, apontava a flauta e aquela situação se desvanecia, né? Ela deixava de existir. Como se fosse uma representação de uma, não sei, de uma proteção de um semideus, alguma coisa assim? Com certeza, né? A Rainha da Noite você coloca aí como uma figura mística, esotérica, uma divindade da noite, que meio Uhum. que
tornou aquele objeto especial, mágico, né? O que acontece é que a Pamina vai falar mais à frente que quem produziu aquela flauta foi o pai dela, né? Então, o esposo. Ah, interessante Né, isso. Eu não observei esse isso. detalhe. Então, ou seja, a Uhum, força da música, uhum, ou seja, para o mágico, para aquele objeto mágico se fazer, foi preciso um trabalho ali em cima daquilo, né? Um trabalho do uhum, pai da Pamina sobre aquele galho de um carvalho milenar, né? Para dar a força, né? Então, ou seja, teve o trabalho do pai forjando o objeto, né? E é uhum, claro a própria mãe também dando uma força especial ao objeto, né? Então tem toda uma proteção, é claro, né? Do objeto sendo que meio abençoado pelos seus pais, que eram uhum, pais aí mais divinos, né? Então é um uhum, objeto mágico, é um objeto divino, né? Também. É claro, nesse aspecto do divino pagão, né? Desse divino uhum, não cristão, né? Porque aqui fica uhum. tudo muito obscuro, porque o que rainha da noite é essa? Né? Está se fazendo referência a qual tipo de divindade? Será que é a divindade a Hécate, do mundo grego, da mitologia grega? A deusa Hécate, que era a deusa da magia, que era a deusa da Hum, feitiçaria, né? Que deusa é essa? Né? Então, assim, quando coloca rainha da noite, mostra ali que pode ser só apenas uma representação da noite. Então, ele não nomeia muito bem a que tipo de semideusa que ela é, divindade, ninfa, seja lá o que for. Né? Então, coloca como rainha da noite, o Tamino é um príncipe. Né? Então, assim, são coisas que o Mozart cria e que também o seu libretista cria para realmente ficar aberto a essas interpretações, né? Ou seja, representando coisas mais importantes do que uma simples correlação entre uma deusa e a Rainha da Noite. Então, a Rainha da Noite é o obscuro, é a inverdade, é a falsidade, é a van, como é que fala? É a van, como é que Você fala? crê, Bruno, a Superstição, né? superstição? Isso. Então, no caso, você crê que aqui a Rainha da Noite ela está simbolizando é, o que Ela é o simboliza. oposto ao É, pensamento medieval, no caso? não, ela aqui, para mim aqui, ela é exatamente o mundo medieval, né? Hum, O Zarastro, ele é o iluminismo, né? Essa nova hum, época que está vindo superar a Rainha da Noite, o e- obscurantismo mítico e entendo. místico que vigorava ali no medievo, né? Uhum. Então, É para mim é incrível, eu nunca imaginei que Mozart poderia estar numa ópera querendo retratar tudo isso. é, Ah, é genial, é por isso que estamos aqui, né? É por isso que até é, hoje está sendo escutado e está por aí, né? Sempre todas as grandes incrível, óperas do mundo tá lá sempre em cartaz a flauta mágica, né? Porque é verdade. essencial. Outra coisa interessante, então, uma ideia, né? O amor, né? No dueto lá do elogio do amor do Papageno e da Pamina, no momento que eles se encontram ali nas dependências do templo do Zarastro, eles fazem um dueto lindíssimo, né? E aí o que a gente percebe lá? Então, com o amor, então, ele é poderoso, ele suaviza penas e tristezas, ele é o princípio dos seres, dele vem a nossa força e fé, né? A natureza se dobra, né? Dobra-se a natureza, o amor, e traça o destino. Né? Então, assim, o amor, então, é aí como uma força importante nessa cosmologia dessa ópera, né? E o Zarastro, então, ele é a representação do amor.
Em vários momentos ele é citado, então, como aquele que representa o amor contra o ódio e a vingança da Rainha da Noite. Uhum. Vamos lá. E aí, os meninos, então, o coro de meninos, então, representam o quê? Eles pregam a virtude. Eles falam pro Tamino ser o quê? Viril. Ser viril no caminho. Eles repetem, ser firme, sábio e paciente. Firme, sábio e paciente. E paciente. Arme teu braço e arme sua mente. De nada adianta ir para a guerra com apenas força física, se não for também com força mental. Então, essa é mais ou menos ali, os meninos sintetizam bem qual é a doutrina que está sendo defendida ali durante a ópera. Uma coisa interessante é Tamino, quando encontra com um discípulo do Zarastro, falando que quer entrar no reino da virtude e da sabedoria, no templo do saber, e aí ele, em certo momento, ele fala, quando que esta noite acabará? Quando que esta noite acabará? E aí as respostas que vêm ali, fantasmagóricas, são já ou jamais. Então, já ou jamais. Ou seja, não importa o fim, o que importa é o caminho. O que importa é que ele tenha paciência, o que importa é que ele tenha firmeza, sabedoria, paciência, virilidade, como diz aqui. Então, que ele seja paciente, porque as coisas boas vão se realizar no momento que elas tiverem que acontecer. Esse é um dos grandes ensinamentos de todas as grandes doutrinas morais. Você tem que preocupar em como agir. O fim da ação lá você pode ser até julgado de maneira injusta, mesmo tendo agido bem. Mas assim, o que importa é ele estar num caminho de fazer aquilo que é o certo, o bem, o justo. Então, os meninos estão... sim. Pois não. Então, o discípulo lá do Zarastro está preocupado que ele entre no caminho dessa virtude, não que ele se preocupe em ganhar algo com isso. Que o Pamino, entre nesse caminho, não é isso? Isso. Entendi. Agora, Bruno, interessante, o Pamino, ele está preocupado muito, com essa iniciação, que ele está passando em busca dessas virtudes. E eu acho interessante que em algumas cenas, em que ele está junto com o Papageno mostra justamente o oposto, não é isso? Isso. Eu achei isso interessante, porque o Papageno, enquanto o Pamino está preocupado em buscar essas virtudes, o Papageno fala frases muito hilárias. Ele fala, eu estou preocupado agora em comer, ou então tomar uma taça de vinho. Aí mostra aquela mesa farta e ele se banqueteando ali. Aí a gente pode pensar, poxa, mas que coisa... E ao mesmo tempo ele tem uma personalidade super divertida, o Papageno, mas mostra esse lado frívolo. Aí eu não sei se você pensa assim, mas essa frivolidade do Papageno, esse jeito assim meio bonachão, que não está preocupado com virtude nenhuma, ele está preocupado com aqui e agora, com comer, com beber, Comer, com beber, com dormir, com as necessidades básicas. O que o Papageno na realidade, está dentro um pouquinho de cada um das pessoas, em cada um de nós temos um pouco dessa frivolidade, Exatamente. Triste de dizer, mas é uma verdade. É isso. Quando eles estão ali no começo ali das provações, que o Papageno vai acompanhar o Tamino, você tá toda hora, desculpe a correção, você está toda hora falando de Pamino, É Tamino, com T. É Tamino. Eu escrevi errado, Bruno. É Tamino, né? É Tamino. É Tamino e Pamina com P. A Pamina. Perfeito. Obrigada, Bruno. Aí, então, assim, o Tamino, quando ele está ali com o Papageno, antes de começar todo o rito, que ele já está ficando em silêncio, a gente percebe claramente que quem quer passar pelo rito e pela iniciação, e por esse caminho todo, é o Tamino. O Papageno não quer. A gente tem ali uma oposição entre dois tipos de pessoas,
As pessoas E que não querem melhorar, é exatamente sobre isso, né? Pessoas que não é, querem melhorar, moralmente falando, que não querem melhorar espiritualmente, moralmente, e pessoas que querem. Né? Então, o próprio Papageno fala, olha, por mim eu só quero comer, beber, viver bem. Eu não estou outro preocupado com coisas lado, além. Né? é verdade. Apesar de ele mostrar que podem ser duas pessoas na sociedade que são diferentes, por um outro lado, ele pode mostrar também a dualidade que existe dentro de nós mesmos, em que nós, Exato. por um lado, queremos buscar essa virtude, e por outro lado, a gente não quer sair da zona de conforto, porque nós temos um papageno dentro de nós, né? Isso, exatamente. Tem Exatamente. essa questão Essa, também. essa, essa que é a grande crítica, né, às grandes doutrinas morais, né, como é a grande crítica e o grande ponto de contestação, né? Como trabalhar a questão dos prazeres, dos sentidos dos seres humanos? Né? Será que eles Uhum. têm que abandonar de maneira ascética os prazeres, os desejos, para viver um caminho de virtude, ou tem como ser algo mais equilibrado? Esse é o grande problema, né? Esse é o grande problema. De grandes sistemas, né? De educação, de moralidade. Né? Porque aqui, no caso também, como você falou, o papageno, ele é um símbolo de hedonismo, não é? Eu poderia se dizer assim? Ele é a figura do hedonismo também, que de uma certa forma é, está é isso mesmo. sobressaindo dentro da sociedade, né? Ele coloca o prazer ali e o, Uhum. e o Acima da. conforto. As, Ele uhum. coloca o prazer e o conforto ali acima de outros ideais, né? Então, a hedonia, o prazer, tá aí como um grande gestor da vida do papageno, né? É. E Então, aquelas emoções e sensações mais primitivas, né? Que é de isso, comer, de dormir isso. e de se defender do que acha que é o mal, né? Ou o perigo. Exatamente. Então, ele é essa coisa que nós temos dentro de nós. Nós temos um tamino, temos um papageno. Momentos da vida a gente está mais um, está mais outro. E essa dualidade entre os dois é uma dualidade interessante, até mesmo para a construção cênica, né? Como é interessante você ver duplas cinematográficas de opostos, né? Então, de um cara mais rigoroso e um cara mais bonachão, mais irreverente, né? Então, Uhum. como é interessante ver por exemplo, um Don Quixote e um Sancho Panza, né? O quanto que é Uhum. interessante você ver um Batman e um Robin, por exemplo. Né? Você vê... Então, sempre essas várias duplas, né? Você vê, por exemplo, ali nos Três Patetas, por exemplo, ali, né? Uhum. Tem uma figura É o mais... papageno. você tem uma figura ali um pouco mais séria, uma outra uma rabugenta, e um outro completamente, assim, sabe, irreverente, né? Você pega, por exemplo, os Trapalhões, né? Que é Uhum. famosíssimo. Então, nos Trapalhões você tinha lá uma figura um pouco mais, assim, pragmática, que era o Didi. Aí você tinha o Dedé, que era a escada do Didi. E você tinha os outros dois lá, que eram completamente livres, assim, irreverentes, né? Aquela figura super caricata do Zacarias, né? O Mussum com aquele jeitão dele, sendo ele mesmo como ele era na vida no palco. Então, assim, é interessante essa dinâmica de opostos, né? Na cena. É, Então é importante, importante, importante demais. Assim como quando você tem coadjuvantes, vilões irreverentes, né, também, né? Então a gente pega, por exemplo, o vilão de Otelo, né, o Iago, que é um vilão até uhum. irreverente, na minha opinião. Quando você pega, por exemplo, vilões... Ah, deixa eu ver... agora eu tô com muita ideia agora, mas assim, a gente vai, Uhum. é por esse caminho aí de opostos, sabe?
esses opostos, como Tamino e como Papageno, criam na gente uma ideia cênica um pouco mais completa. Nos dá um pouco uma visão mais completa do ser humano, sabe? Do que apenas dois chatos, sabe? Tipo, Sherlock Holmes e, sabe? Aquela coisa chata. Então tá, vamos lá. E aí, outra coisa interessante, então o Zarastro é o símbolo do bem, da virtude, do conhecimento. É aquele que vai vencer o mal, então. E o mal é quem é a Rainha da Noite. Né? Interessante, falando de Revolução Francesa, falando dessa época, essa obra aqui é de 1791. Né? Está no auge da Revolução Francesa. Né? 1791, a Revolução Francesa começa em 89. Em 94, em 92 é fundada a Primeira República Francesa. E essa República Francesa ela é mandada principalmente por quem? Pelos jacobinos, né? Na Revolução Francesa. E dentre os jacobinos, o mais famoso deles era quem? Maximilien Robespierre. Né? Robespierre, que era o maior nome dos jacobinos, então, né? Ele foi o cara que botou muita gente na guilhotina. O Robespierre, em 1794, de maneira muito prepotente e de maneira bem arriscada, ele, como a Revolução Francesa, uma coisa interessante da Revolução Francesa é o seguinte, que a gente percebe um pouco aqui na ópera em relação ao Zarastro. Percebe-se que existe meio que uma religião civil ali, que existe meio que um culto que ultrapassa a mera espiritualidade, né? Então o Zarastro ali, ele é visto, né, meio que como assim, um sacerdote, não? Ele é visto de uma maneira, para mim, assim, na minha opinião, com uma maneira um pouco mais assim religiosa, né? Mas assim, o que importa é que o que acontece no entorno do Zarastro é algo meio que como uma religião civil. É como que as pessoas pertencem àquele culto, pertencem àquela esfera de influência, de sabedoria, de justiça e de verdade que o Zarastro emana. Né? Então cria meio que uma sociabilidade que ao mesmo tempo é civil, é política, mas ao mesmo tempo também é religiosa, é de idolatria. Né? Mas, Bruno, ali ele não, na hora que ele mostra, inclusive no final, como parecia um culto, ali na realidade ele não estava mostrando um pouco de. Eu imagino, né? Porque eu nunca participei. Eu acho que as mulheres nem participam disso. Mas ali não está mostrando mais ou menos como essas reuniões maçônicas? Isso, eu vou chegar lá. É o Ah, próximo ponto. entendi. É o próximo Entendi, ponto. perfeito. Aí você tocou no ponto, você foi bem aguda nesse ponto. Mas o que eu quero Hum, falar, onde eu quero chegar, que é na coisa da Revolução Francesa, né? Do Robespierre. perfeito. Então, eu vou comparar agora com o Robespierre aqui. Então, o Certo. Zarastro, ele vai se colocar aqui mais ou menos como o próprio Robespierre se colocou durante a Revolução Francesa. Né? Em 1794, 3 anos depois dessa ópera aqui, lá em Paris, então, o que eles tinham na Revolução Francesa? Eles tinham, então, meio que um culto à deusa da razão, um culto a essa coisa iluminista, essa coisa do esclarecimento, da verdade, que vai libertar os homens da superstição. Né? Isso é um fato. Né? E em 1794, então, o Robespierre fez uma festa em Paris, né? Lá no famoso nos Campos de Marte, em Paris. Você já foi a Paris, já? Não, não fui Não, né? ainda, Bruno. Estou Paris, procurando ir esse ano. a Torre Eiffel, ela fica entre duas áreas interessantes de Paris. O Trocadeiro e o Campo de Marte, né? Então, entre o Campo de Marte e o Trocadeiro está a Torre Eiffel, né? É isso. Maximilien Robespierre, em 1794, no Campo de Marte, ele fez uma festa. E essa festa se chamava a Festa do Ser Supremo. Né? E olha só, vou apresentar a você aqui então. Vamos lá. Então tá aqui, peraí. Deixa eu compartilhar essa aqui. Tá aqui.
Então, o que acontece? O Robespierre, então, um belo dia, em 1794, em junho de 94, ele simplesmente eles fazendo essa festa do Ser Supremo, né? Esse Ser Supremo seria então o que? A razão, uma coisa. Seria a razão, a verdade triunfando, né, sobre o obscurantismo que eles estavam superando, né? Robespierre, então, sobe no palco sozinho, com uma roupa, um azul um pouco celeste. Ele entra no palco, né? Faz um discurso sozinho, como se ele meio que fosse o próprio Ser Supremo. Como se ele fosse meio que a representação da verdade, da razão ali, da Revolução Francesa. Então, então essa festa do Ser Supremo acontece em junho de 1794. E aí, no mês de julho de 1794, então, todo mundo percebendo que o Robespierre já estava indo longe demais com tudo aquilo, resolve então fazer o que com o Robespierre? Guilhotina. A mesma guilhotina que ele matou milhares de pessoas no período do terror é exatamente a mesma guilhotina que ele vai sofrer em julho de 1794. Né? Então é só para comparar, né, esse Zarastro como essa figura aí da razão, essa coisa suprema, divina praticamente, que eles colocam ali, né, representando a verdade, a razão. O próprio Robespierre na história meio que viveu isso, né? Isso é muito interessante, né? Foi um salto muito arriscado do Robespierre, muito arriscado, né? Só que a gente já viu isso várias vezes acontecendo por aí, né? Então, quando Nero se coloca meio que como um deus em Roma também, Calígula, né? Os próprios deuses, os próprios faraós egípcios se consideravam deuses, né? Então, assim, ô Bruno, então, você crê o que passo as do pessoas... Robespierre, um pouco indo além da mera política, indo além da mera razão, se colocando meio que como ali uma figura quase semi-divina, acabou pegando muito mal, né? Numa França que está vivendo sobre o império da razão, né? Então, como assim pode chegar aqui alguém com esse jeito meio que salvador, né? Sabe? Então, assim, pegou mal e ele acabou se destruindo. Pode falar. Foi para a guilhotina por isso. Ô, Bruno, então, assim, não tem muita relação, mas sempre que alguém, dentro de todos os contextos de revolução, elas ganham um poder mais absoluto, assim, mais sozinho, maior, acabam acontecendo essas coisas, né? Aí a gente pensa assim, se esse poder fosse mais, como é que fala? Não fosse mais diluído entre as pessoas, né? Talvez essas coisas não acontecessem, né? Não sei. Porque assim, ele se sentiu todo poderoso, Robespierre, e foi para a guilhotina. Nero se sentiu todo poderoso, tocou fogo em Roma, fez um monte de coisa. E assim, aí a gente vai vendo muitas pessoas que tinham muito poder e mortes trágicas, né? Em função do poder como a gente fala, o poder sobe a cabeça da pessoa, né? Com certeza. Cada época acaba produzindo, né, o seu próprio tirano, né? Então, o Robespierre foi um tirano, né? Ele realmente achou que estava numa situação assim já. Subiu realmente a cabeça do cara, sabe? O cara realmente começou a ficar meio que. É claro, não se tem prova disso, mas talvez ele tenha ficado meio delirante mesmo, né? De grandeza, né? De superpoder e tal. Então, imagine, o cara, 4 anos atrás ele era um desconhecido, e depois ele é o ícone supremo de uma república, sabe? Então, assim. Realmente. É um negócio que não é para qualquer um. Mexe com a cabeça das pessoas, né?
Então, assim, eu mesmo não sei como é que eu lidaria com tanto poder. Assim. Com muito poder, né? Então, não sei mesmo, tá? As chances de virar um tirano seriam grandes. Uhum. Mas vamos lá. Outra coisa interessante, então, aí, chegando já nesse ponto que você meio que já começou a especular, sobre o Zarastro, né? Então, ele alega que a Pamina não pode ficar com a mãe, né? Em certo momento ele fala uma coisa super misógina ali. Ele fala que só os homens sabem a verdade. E há na mulher traição, inveja e vaidade, né? Ele fala isso. Nossa, eu anotei isso aqui. Então, assim, ele fala isso, a gente tem que entender aquela época, né? A gente entende muito bem. Só que aí vem o seguinte: maçonaria. Vamos falar da maçonaria, então. Né? A maçonaria, como a gente sabe muito bem, ela é tradicionalmente masculina. Né? É Hum, homem. Homem. Né? Então a gente tem que sim. no Brasil, nós temos alguns ritos, né, que a maçonaria segue. Né? Hum, O rito mais tradicional que nós temos na maçonaria é o famoso rito escocês antigo e aceito, né? Que é um rito que é tradicionalmente de homens. Né? Nós temos também o rito de York, também, que é um rito muito masculino. No Brasil, nós temos também o rito Adoniramita. Adoniramita, que é um rito que foi fundado na França, chegou no Brasil no século XVIII, tomou muita força aqui. Também é um rito bastante masculino, né? Mas hoje em dia nós já temos já alguns ritos muito ligados já às mulheres já, né? Nós temos o rito internacional, que é o Le Droit Humain, né? Que é dos direitos humanos, onde tenta colocar ali uma paridade entre homens e mulheres na maçonaria, né? Nós já temos aqui no Brasil uma grande loja feminina de maçonaria também, né? é Mas mesmo? no Brasil 90% das lojas são tomadas pelo rito escocês antigo e aceito e pelo rito adoniramita, né? Que são ritos, então, masculinos, de homens, né? Então, no Brasil, o que predomina realmente é a maçonaria masculina, né? E é interessante que esse rito adoniramita, ele vem de quem? Ele vem de Adoniram. Adoniram dizem na Bíblia, que ele era o grande arquiteto do Templo de Salomão. Né? Hum, E é aqui que eu quero chegar. Né? Então, o Zarastro, para mim, ele é uma representação do rei Salomão. Né? Do rei Salomão. Ele é esse cara, né, que está cercado ali de pessoas, ele é a figura de justiça, sabe decidir as coisas. Então, para mim, então, é o rei Salomão, é a representação dele. Na maçonaria gostam muito do rei Salomão, essa coisa do templo, né? Então, aí tem um rito ligado ao rei Salomão aí, que é o Adoniramita. Então, assim, eu acho que as coisas meio que se convergem para o rei Salomão, para o rito, para os homens, né? E aí o Zarastro fala esse tipo de coisa, sabe? Então, eu acho que tudo converge para a gente forçar uma leitura nesse sentido, sabe? Essa é a minha leitura. olha, pô, eu não tinha nenhum pingo de conhecimento sobre isso. Interessante. Sim. Bom, é legal, né? Maçonaria e Muito. tal. Então tá, vamos lá. Aí o coro, então, fala então que a terra então será um paraíso, olha aí, e o homem será um deus. Vejam aí o que o coro fala, né? A terra será um paraíso e o homem será um deus. E aí, o casal então passará, é o fim do ato 1, vai passar então por esse ritual de iniciação e de purificação, né? O que na verdade, vamos falar a grande verdade, é um casamento. É o casamento É deles. verdade. É um rito iniciático que eles vão passar para renascerem enquanto casal, para ter uma vida mais sábia, mais virtuosa. Né? Faz sentido, muito sentido. Vamos lá. Então eles vão passar por várias provas, então, que é a prova do silêncio, a prova do fogo, a prova do amor.
para entrarem no templo da sabedoria de Ísis e Osíris. Então, quem é Ísis e Osíris? Ísis e Osíris é um casal da mitologia egípcia. Ísis, esposa de Osíris, né? Osíris, ele tinha sido assassinado e esquartejado lá por um parente dele, e a Ísis vem e salva o Osíris, né? Reconstrói o Osíris, né? Então, o que nós temos então aí? O Osíris então representa então esse renascimento, o ciclo da vida, né? Enquanto que a Ísis então está ligada à proteção, à magia, à sabedoria, o cuidado. Né? Então nós temos então que a Ísis lá na mitologia greco-romana está muito ligada então a Ísis está ligada então a Deméter, que é a deusa da agricultura, dos ciclos da vida, está ligada a Hécate, que é essa deusa da magia, da noite também, dos mistérios, a Ceres, que também é uma deusa ligada à agricultura, né? Essa vida pastoral. Osíris, então, está ligado muito a Dionísio, que é essa coisa do renascimento, do vinho, da coisa báquica que regenera. Também está ligado a Plutão, o deus do submundo, deus dos mortos, né? Então, assim, o que nós temos então? Que converge muito bem o processo iniciático que eles vão passar aqui, o casal. Eles vão passar, então, por um renascimento, para uma purificação, para nascerem uma nova vida. Nascerem uma vida mais justa, mais verdadeira, mais autêntica. Né? Deixando para trás, então, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é ruim, injusto. Né? Então, essa é uma associação que a gente tem que fazer. O templo da sabedoria de Ísis e Osíris, e no final eles cantam a Ísis e Osíris. Então, que esse casal novo aí, o Tamino e a Pamina, se inspirem no casal Ísis e Osíris. Né? E é claro, Ísis era uma deusa egípcia que teve vários cultos depois no mundo greco-romano, principalmente no mundo romano. Né? Tanto é que ela é chamada de uma deusa dos 1000 nomes, né, a Ísis, né? Porque são tantas deusas e divindades que se aproximam, né, de Ísis pelos multipoderes e competências que ela tinha para interferir na vida das pessoas, que ela acabavam chamando ela de uma deusa dos 1000 nomes, né? Porque ela estava em várias situações, né? Então eu acho que essa daí é uma referência que eles colocam ali, então, pro casal, né? Serem ali meio que tomarem Ísis e Osíris como essa referência. Né? Sabedoria, de fidelidade, de parceria, né? Ela foi lá e ajudou o Osíris quando ele estava lá todo esquartejado, né, todo humilhado. E aí eles ficam juntos e vai nascer um filho deles chamado Horus. Né? Então, interessante. Tem até aqui, ó. Tem até aqui um dos dois aqui. Né? Eu não tenho aqui. Eu tenho ali um papiro que eu trouxe do Egito, mas é do Horus ali. Que legal. Do Horus, não é do... O deus e a deusa egípcia. Isso, aqui é o nosso Osíris, aqui é a Ísis. E a Ísis. Isso. Legal, E né? provavelmente eles são negros, né, Bruno? Ou não? Eles ali no Egito, ali, eles tinham eles eram bem bronzeados, né? Mas eles não eram negros como nós conhecemos na África subsaariana, né? Tá. Não, é que eu estava tentando entender, porque como na ópera tem aquela questão do Mouro que fica apaixonado pela Pamina, né? E ele realmente... não parece também ser um cantor, não parece ser um cantor, um musicista negro, parece ser um musicista branco pintado com a cor, isso. Né? O que é muito errado, né? Hoje em dia é super errado isso. Né? Quer dizer, isso mostra também a questão de que as minorias sempre ainda estão defasadas dentro de vários segmentos, né? Sim. No mundo cultural. Isso, se bem que essa ópera aí que a gente viu, a gravação é da década de 70, né? Muito antiga, né?
Pois, Então, da década de 70, quer dizer, já não é possível que não tivesse um cantor negro, né? pois é. Mas é Mas é isso. interessante a observação. Interessante. Vamos lá. Aí aqui, então, nós temos então as qualidades, né, para um bom maçom. A virtude, o Sim. segredo, a bondade, né? São aí características de um bom maçom, né? Que é uma sociedade discreta, como eles falam na maçonaria, né? Não é uma sociedade secreta, ela é discreta, né? E aí, uma coisa interessante também que o Zarastro fala, né, que é bem da Revolução Francesa, é de que o Tamino ele é mais do que um príncipe, ele é um ser humano. Né? É verdade, tem Ele é um essa ser cena. humano. Ô, Coisa Bruno, interessante. Diga. essa questão por exemplo, quando o Zarastro, quando toda se fala, né, essa questão da virtude, buscando a virtude, o segredo, isso tudo sendo como um ícone o Zarastro, aí eu te pergunto, e tudo, essa questão do segredo da maçonaria também estaria relacionado com essa questão de você fazer o bem sem necessariamente divulgar essa informação, porque isso é uma questão muito cristã também, né? De você, entende? De fazer tem versículos que falam sobre essa questão. Ah, e falam também, tem críticas sobre os fariseus, que eles oravam na rua para chamar a atenção de que eles estavam sendo pessoas boas e, sei lá. E aqui essa questão do segredo estaria vinculado a quê? Por que o segredo? Pois é aquela, né? É como a maçonaria ela é uma sociedade discreta, e nós temos ali na maçonaria o quê? Ela é um conhecimento esotérico. Né? O que é o conhecimento Ah, esotérico? É o conhecimento que ele é privado a quem foi iniciado naquilo. Né? tá. Então, Tem a conhecimento de maçonaria, ela tem uma iniciação, tem cargos ali, você vai, depois que você é iniciado, você já está lá dentro como maçom, você vai tendo que estudar bastante para ter conhecimentos a mais, né? Então, hum, eles é uma fraternidade discreta, que compartilha ali saberes ali entre eles, e que esses saberes têm que ser preservados do acesso daqueles que não têm o quê? A purificação necessária, que não tem a crença num arquiteto do universo, né, para ter o acesso àqueles hum, conhecimentos, né? Então, eu acho interessante a maçonaria, eu acho interessante, eu me daria super bem lá dentro, assim, sabe? Mas, infelizmente, hum. nunca vou entrar, porque, primeiro que eu não tenho parente maçom, né? É o primeiro requisito. Você tem que ter uma Ah, é? relação você tem que ter um vínculo de Hum, confiança muito grande. Então, você tem que ter um pai ou uma mãe que te indique para a maçonaria, né? Então, só hum, é para poucos, realmente, né? Para poucos, né? E aí as entendi. pessoas ficam criando muitas ideias falsas de maçonaria, né? E tal, mas para mim nada mais é do que um culto ali iniciático, onde as pessoas vão estudar coisas diferentes aí do que tem por aí, né? Vão estudar muita filosofia, vão estudar sobre mistérios aí religiosos, Agora, milagres, Bruno, simbologias, etc. agora dentro da Revolução Francesa eles tiveram um papel, né, preponderante ali, né? Tiveram. Os grandes Uhum, maçons, né, nos Estados Unidos nós tínhamos os grandes maçons, né, que foi, por exemplo, o maior deles, George Washington, né? Ele era maçom, né? uhum. Então, por exemplo, aqui a gente tem, deixa eu pegar aqui, pegar a foto dele aqui, né? A gente tem várias representações do George Washington, né, enquanto um maçom, né? Aqui, ó. Então, aqui, Hum. né? Freemason, né? George Washington Freemason. Aqui, ó, o piso da loja maçônica, então, toda quadriculada, né? Ah, sim. E aqui o avental, aqui o olho que tudo vê, e assim vai, Hum, né? Aí aquele com o instrumento aqui com a pazinha, né? E aqui nós sim. temos aqui
Fé, esperança e caridade, está escrito aqui. Do outro lado aqui está escrito mágica, mistério, força e beleza, sabe? Então tá aqui, ó, o comandante do exército americano em 1775, o presidente dos Estados Unidos em 1789, George Washington. Iniciado na loja número 4, na Virgínia, no dia 4 de novembro de 1752. Tá aqui. Outro cara interessante também, que foi maçom, foi... Deixa eu pegar aqui uma foto que mostre isso melhor. Acho que não vai ter uma foto boa. Mas um outro maçom aí muito importante foi Dom Pedro I, né? Dom Pedro I. Ele foi maçom, né? Grau 33, e a independência do Brasil, ela é, na verdade, assinada na loja maçônica, né? Ela é assinada, logo depois, Dom Pedro vai até lá nas margens do Rio Ipiranga gritar independência ou morte, né? E era também um maçom, grau 33, que é o maior grau da maçonaria, né? Enfim, então, a maçonaria ela esteve envolvida aí nesses grandes eventos políticos. Movimentos, né? Entendi. Sempre com o quê? Com a defesa do conhecimento, né? É esse, o panorama geral é esse, a defesa do conhecimento. A luta contra o obscurantismo, né? Só que eles têm o conhecimento deles lá privado a eles, né? Privado a eles. Entendi. Perfeito. Olha só que coisa interessante aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, esses aqui, ó, são tesouros maçônicos, né? O avental e o malhete de Dom Pedro I, ó. Tá aqui, ó. Faixa maçônica do Dom Pedro I, fio de seda e ouro. A gente tem aqui o avental de Dom Pedro I, em seda e veludo. Aqui o malhete dele, né? Isso está em qual museu, Bruno? Você sabe? Museu Histórico Nacional. Acho que é aquele que pegou fogo lá no Rio, né? Ah, tá. Eu acho que é aquele que pegou fogo lá no Rio. Pois é, então tá. Vamos continuando aqui. Então, deixa eu ver, uma coisa que a gente não falou aqui, então. A gente falou disso aqui. Então nós temos então as provas, né, que o casal passou. Tivemos a prova do silêncio lá, o primeiro lá que o Tamino passou. Então é uma prova então do quê? Disciplina e obediência, né? Disciplina e obediência. Nós temos o fogo, que é uma prova da purificação, né, e da superação dos medos. E temos também a água que seria já essa purificação, essa travessia emocional e espiritual. Né? Não basta ser apenas mentalmente firme, tem que ser também espiritualmente firme. Né? E aí, chegando mais para o final da obra aqui, né, nós temos, em certo momento, a Rainha da Noite aceita a aliança do Mouro. Né? O Mouro quer se casar com a Pamina, então ela aceita a oferta, né, de que eles podem capturar a mocinha, né, a Pamina. A Pamina. Mas isso não vai dar certo, porque logo vai reinar ali o quê? O sol de Zarastro, trazendo toda a virtude, a sabedoria e a justiça. Né? Então, o Zarastro vence a Rainha da Noite no final do segundo ato, no final da peça. Então, é a força de Osíris e Ísis, dizem eles, que vão derrotar ali o ódio
e a vingança da Rainha da Noite, né? Ísis Uhum. e Osíris, e aí eles cantam tudo aquilo e a peça acaba, né? E aí a grande questão, a lição aí que a gente pode tentar tirar aí é o seguinte: quais são então as nossas flautas mágicas, hein, atualmente? Qual será que é a nossa flauta Hum. mágica? Aquilo que pode converter o bom no ruim, o ódio no amor, aquilo que pode afastar coisas ruins, aquilo que pode nos acalmar, aquilo que pode trazer uma certa paz. A gente pode ter chutes aí do que pode ser aí atualmente essa flauta mágica, né? Para muitas pessoas, por exemplo, podem ser os antidepressivos, uma fluoxetina, uma sertralina. É ou não é verdade? Pode ser uma flauta mágica, né? O lítio, Entendi. né? O lítio, que é um estabilizador de humor, pode ser uma flauta mágica, né? Hoje em dia nós vivemos aí sofrimentos aí que esse pessoal nessa época aqui não tinha muito contato, né? Quando tinha, era logo isolado da sociedade, né? Ou será que talvez as nossas flautas mágicas sejam aí as aparências, né? Viver de Hum. aparências, né? Talvez a estética seja uma flauta mágica, né? Se refugiar na estética e não na moral, né? Hum. Então, assim, fica aí a provocação aí. Fica a provocação aí sobre lições que a gente pode tirar dessa ópera, né? Será que é tão possível viver aí nesse caminho ascético, nesse caminho de virtude tão rigoroso que propõe aí o Zarastro, né, que coloca a gente numa prova de fogo a todo tempo? E quem será que está disposto a pagar o preço disso? O Papageno mostrou para a gente que a grande maioria da população mundial não está nem um pouco preocupada com isso, né? É A verdade. maioria das pessoas está vivendo aí flautas mágicas aí muito mais fáceis, né? Então, é isso. O que É. mais você tem para colocar para gente? Eu, por mim, já Nossa, foi muito legal. foi bom, não foi? Não, e dizer assim que valeu muito a pena, né? Porque essa ópera foi incrível. A princípio, ela agrada adultos, agrada jovens, agrada crianças. Ela pode ser vista sobre a ótica de conto de fadas. Ela pode ser vista sobre a ótica para o jovem, por exemplo, da superação, da iniciação, dos obstáculos e quais são os propósitos também que ele. E para o adulto, né? Eu achei incrível também porque vai do lado político, né? Tratando da Uhum. questões de revoluções, tratando da questão da Idade Média, questão ideológica, questão de racismo, né? Isso. Até um pouco de espiritualidade também. Então, quer dizer, é uma ópera muito completa, né? Em termos Muito assim dos completo. aspectos que ela abrange, né? Isso. Aí, Psicológico, quando você fala do Papageno, da maneira frívola dele, quer dizer, você vê também aspectos psicológicos que às vezes você pode reconhecer em uma só pessoa, um Papageno ou o Tamino também, e um pouco da Pamina, por que não, né? isso. Então eu achei impressionante como você falou que poucas semanas depois Mozart morreu. Ele aqui, Isso. eu acho que ele estava num nível de introspecção elevadíssimo, né? Até porque normalmente as pessoas quando estão nessa fase, elas entram num circuito muito grande, assim, eu acho de êxtase, né? De vida. E eu acho que ele chegou aqui nesse. Essa obra, para mim, essa a Flauta Mágica, ela foi uma ópera incrível, porque ela conseguiu trazer tudo isso, né? Numa ópera tão bonita, tão incrível, gostosa de se ver, né? Impressionante. Isso. Uma ópera Valeu muito muito, rica. Bruno. Eu estou muito, muito feliz, muito orgulhoso. É o nosso oitavo encontro já de óperas, né? Do circuito de óperas. E só temos agora mais acho que mais duas óperas do Mozart, eu acho. Mas É, né? assim, estamos chegando longe. Daqui a pouco nós vamos entrar nós vamos assistir uma ópera do Beethoven, vamos assistir. Nossa, tanta coisa boa.
Tem muita coisa boa. Ai, que bom, vai ser ótimo. É isso, então é uma obra muito rica, que dá para falar sobre várias coisas, que a gente ficou aqui 1h30 falando de muita coisa, né? E rendeu bastante, né? Acho que a gente Rendeu. fez um bom Para mim caminho. foi muito bom, Bruno. Muito obrigada pela oportunidade. É isso aí. Obrigado, viu, Neuva, pela participação aí. E é isso. Até a próxima. Então, um abraço para Até a você. próxima. E para quem Para assistiu você. a gente aqui, né? Quem está assistindo aí depois isso. É verdade. Então, tá Um bom. Então, abraço, um Bruno. abraço. Tchau, viu? Boa Obrigada. noite. Tchau, querido. Boa noite.